Boa noite a todos vocês. Nós vamos agora fazer a gravação aqui das instruções do material que eu estou deixando para vocês, tá? Que é a parte do cálculo geométrico e analítico de uma poligonal. Vocês observem que aqui nós colocamos valores que são valores de coordenada, valores de x, valores de y, x e y, x e y, de A até E. Quer dizer que são pontos que nós vamos estar marcando aqui. Esses pontos vocês vão localizar. Nós temos o eixo do x e o eixo do y. Por exemplo, a nossa primeira coordenada 10, 20, 21, 70. Eu tenho aqui 1000, né, que é 1020, então eu vou estar mais ou menos aqui na metade, 21, 70. Eu tenho 50, 2000, eu vou estar mais ou menos por aqui, eu vou estar marcando um ponto aqui, que é o ponto do 10, 20. Não é que é o primeiro. O outro eu vou ter 11, 40, 21, 60. Não é que é 1100, não é? Ó, 1140, 2160. 1100, 1140 vai estar mais ou menos 1050, ele vai estar mais ou menos por aqui. E eu vou ter 2160. Então eu vou estar mais ou menos por aqui. Então eu tenho um ponto que vai estar vindo daqui, um alinhamento, né? Que é este alinhamento que eu tenho aqui. E vou ter outros alinhamentos, né? Vamos supor que eu vou ter um outro alinhamento por último que estará fechando aqui, que será este último alinhamento aqui, o alinhamento E20, né? Que eu terei ele aqui. Muito bem. Nós havíamos comentado em sala que sempre que eu tenho um alinhamento, e aqui eu tenho um alinhamento, para calcular o rumo, o azimuth, o ângulo poligonal, e eu peço que também vocês calculem a deflexão, tá? Eu não coloquei aqui, mas na tabela ela é exigida. Nós falamos que para fazer isso nós precisamos, antes de mais nada, conhecer a orientação. Então é preciso saber o norte, não é? O sul, o oeste e o oeste. E nós trabalhamos para fazer isso, tá? Utilizando um transferidor. O transferidor ele começa em 0 grau, não é isso? Vai até 360 graus, aqui, né? 360 graus, e eu tenho aqui embaixo 180 graus, que é o ângulo raso. Sempre que eu vou fazer a leitura com o transferidor, eu coloco o início do que eu quero no 0 grau para poder fazer a minha leitura. Então, se eu quero fazer a leitura do rumo, nós já falamos que o rumo aqui no quadrante, nos quadrantes norte, nós pegamos daqui da mediatriz e descemos, daqui da mediatriz descemos. No quadrante sul, nós zeramos aqui, sempre é importante, ó, zerei aqui, e vou ler então esse ângulo que está aqui. Li esse ângulo e vou dizer que esse ângulo aqui, como eu tenho 90, eu vou dizer que ele tem 80 graus. 80 graus o quê? Como eu estou nesse quadrante, é o quadrante sudeste. Depois eu tenho que calcular o azimuth. Para calcular o azimuth, eu zero o meu transferidor aqui em cima, nesta linha da mediatriz, e leio este ângulo que está aqui. Se aqui é 90 mais 10, então eu posso dizer que o meu azimuth aqui ele é igual a 100 graus. Esses valores são hipotéticos, vocês podem encontrar valores diferentes. Não estou utilizando, não estou colocando equipamento aqui. Depois nós temos o ângulo poligonal. Nós comentamos em sala que o ângulo poligonal ele é formado pela ré e pela avante. Então eu tenho que zerar o meu equipamento aqui na ré e ler este ângulo que vai daqui até aqui. Então suponhamos aqui eu tenho 90 mais 10, vamos supor, não é? 100, 100 mais 180, 280, não é isso? 100, não é? 280 mais 10, 290. Vamos supor então que eu tenho aqui 290, deixa eu fechar aqui, 290 graus. E nós falamos também que nós temos o ângulo que é o ângulo poligonal. O poligonal ele é formado em quê? Ele é o prolongamento que eu tenho da ré, não é? Com o alinhamento de vante. Então isso aqui, esse ângulo eu zero aqui e leio este ângulo. Então vamos supor 10, 90, 110. Estou chutando, hein?
aqui 110, só para dar o exemplo. Então eu tenho esses dados. Tem que calcular a distância aqui. Como é que eu calculo a distância? Nós explicamos que a escala ela é igual Dzinho sobre Dzão. Eu tenho a escala aqui que é 1 para 100. Eu vou medir isso aqui. Não é? Eu sei que a escala é 1 sobre alguma coisa. Não é? Eu quero encontrar o Dzão e vou ter um valor de x que eu vou medir aqui. Não é? Então, o D é igual ao extremos vezes o meio. Vou multiplicar isso aqui e dividir por isso. 1 é elemento neutro, então será o valor que eu tenho aqui. Não é? Como o valor que eu encontro ele está em centímetros, eu vou dividir por 100 para ter, então, o meu valor em metros. Com esses dados que eu estou aqui, e depois de ter calculado de todos os outros pontos, o que eu farei? Eu vou vir, então, para essa minha planilha. E nessa planilha, o que é que eu tenho? Eu vou repassar os dados que eu levantei lá para cá. Alguns eu terei que calcular, como, por exemplo, este aqui. Porque esses outros aqui eu já tenho. Por exemplo, eu tenho esse primeiro dado aqui que eu levantei. Ele é 10, 20, 21, 70. Então, eu tenho 10, 20, 21, 70. Eu tenho, para que eu tenha um alinhamento, eu tenho que ter a coordenada também do ponto B. Qual é a coordenada do ponto B? 11, 40, 21, 60. Então, eu tenho 11, 40, 21, 60. Tendo essas duas coordenadas, eu tenho como calcular a projeção. Vocês se recordam? Olha, tenho essa coordenada desse ponto, tenho a coordenada desse ponto. Então, se eu tenho as coordenadas desse ponto, eu posso calcular as projeções de ΔX e posso calcular também a projeção de ΔY, tá? Então, se eu tenho essas coordenadas, eu posso calcular isso aqui. Então, vem 11,40 menos 11,20, eu tenho 20. 21,60 menos 21,70, eu tenho menos 10. Então, observem, se eu tenho um x positivo e um y negativo, eu estou em que quadrante? No quadrante sudeste. Se eu olhar aqui na minha poligonal, vejam, eu estou realmente no quadrante sudeste. Então, eu já posso, inclusive, colocar aqui o quadrante sudeste. Qual foi o ângulo que eu li lá? 80 graus. Eu repito aqui. Qual foi o ângulo do azimuth? O ângulo do azimuth foi o que eu li aqui, 100 graus. Vou repetir o azimuth com os 100 graus para cá. O ângulo poligonal foi o que eu li aqui, 290. Eu trago, então, 290 graus para cá. A distância foi aquela que eu calculei. E a deflexão? A deflexão foi essa que eu encontrei, 110. Eu coloco aqui. Como ela é positiva, eu não preciso marcar nada. E vou fazendo isso para todos os outros ângulos. Por exemplo, se eu vier para aqui, ó, 11, tá, 1110, 2120. Então, eu tenho aqui, ó, 1110, 2120. Eu posso tirar 10 de 40? Não. Então, eu tenho menos 30. Eu posso tirar 20 de 60? Não. Então, eu tenho menos 40. Eu estou vendo, ó, negativo, negativo, eu estou trabalhando neste quadrante que está aqui. Vou transcrever as mesmas coisas, os dados para cá, certo? Depois que eu fiz essa primeira parte, que é a parte geométrica, tá? Geométrica, nós vamos fazer a parte que é a parte analítica, tá? Que é esta parte aqui, ó, analítica. Para fazer a parte analítica, eu estarei deixando com vocês este modelo aqui. Então, vejam, os valores que eu tenho, deixa eu colocar aqui também a ferramenta de comentário. Esses valores, que são os valores de x, olha, esses valores, bem como esses valores, vocês já têm lá na outra planilha. O que é que vocês vão calcular? Vocês vão calcular o rumo. Como é que nós calculamos o rumo? O rumo ele é o arco tangente, ou seja, o rumo é a tangente elevada a menos 1. De quê?
de ΔX sobre ΔY. Então eu vou calcular aqui e vou colocar aqui. Como é que eu sei o quadrante? Justamente pelo sinal que eu tenho das projeções, eu sei qual é o quadrante. O azimuth, como é que eu calculo? Então, para calcular o azimuth, tá, nós também já explicamos para vocês, né, que o azimuth, né, nós temos aquelas fórmulas. No primeiro quadrante, o rumo é igual ao azimuth, vocês se recordam? No segundo quadrante, eu tenho 180, quando eu quero encontrar, não é, menos o rumo, quando eu quero encontrar o azimuth. E assim eu vou calculando e preenchendo aqui. O ângulo poligonal, como é que eu encontro o ângulo poligonal? Nós comentamos que o ângulo poligonal ele é ré menos avante. Então eu tenho aqui a minha avante menos a minha ré, tá? Então eu tenho aqui mais 180, eu vou ter então o meu ângulo. E vou ter também, não é, o mais 180 graus. E depois vou calcular também aqui o quê? Vou calcular a parte do meu ângulo, que é a deflexão, que é isso aqui, a deflexão é avante menos a ré, ok? E as projeções aqui de ΔX, nós podemos calcular também da seguinte forma. Se eu tenho distância, tá, o ΔX ele é dado como a distância vezes o seno do azimuth e também o ΔY, a distância vezes o cosseno do azimuth. Então, são essas as orientações para a execução desse exercício. Tá? Uma boa noite.